Oi, turma! E daí? Tudo jóia com vocês? Estamos aqui para a continuação da nossa aula. Sou a professora Cleide, né? Já estivemos aqui em várias outras aulas. Eu espero que hoje tenhamos uma boa aula, ok? Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre memórias literárias. Memórias literárias também é um relato escrito aí por um escritor muito famoso que veremos nessa aula. Então, nós veremos hoje o relato. Esse relato é memórias literárias especificamente aqui delimitado, ok? Ele está ali no tema relato, mas especificamente aqui delimitando esse tema para memórias literárias. Muito bem, turma, antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de lembrá-los um detalhe para vocês aqui. Vocês devem acessar o Classroom, então vocês devem fazer uma atividade, essa atividade como obrigatória, vocês marcam essa atividade como feita, realizada e envia. E as outras demais atividades, é claro, né? Não é apenas uma atividade que você deve fazer, tem outras atividades. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos para a aula de hoje? Nós temos objetivos dessa aula e esses objetivos nós vamos trabalhar aqui. Sim, vamos. Vamos ler? Retomar das características do gênero relato, refletir sobre o uso do relato na literatura por meio de leituras de memórias literárias, identificar as características formais dos gêneros memórias literárias, realizar análise linguística, os pronomes, os adjetivos e verbos. Ok, gente. Então, nós estamos aqui diante desse relato de memória. Mas antes de nós falarmos sobre esse conceito aqui, eu gostaria de trazer aqui um detalhe para vocês, né? No século XV, sabe como que eram os relatos? Eles eram contados de maneira, né, um povo transmitia para o outro. Então, eles contavam passavam esses relatos, essas informações até chegar ao local destinado. Então, só que aqui nesse relato de memórias, nós vimos que nesse tempo que foi escrito já existia a escrita. Isso era na época antes de existir a escrita, antes de existir o que? Memórias literárias, no caso como nós vamos ver aqui, que é esse texto que nós vamos estudar nessa aula. É muito interessante esse texto, gente. Vamos observar os detalhes dele, vamos observar a estrutura, porque nós vamos apropriar de mais conhecimento e ampliar o conhecimento de vocês a respeito de relatos. Vamos para o conceito? O gênero relato de memórias ou memórias literárias é um gênero em que o autor, narrando em primeira pessoa ou terceira pessoa, ele evoca o passado, do passado também, procurando relembrar fatos e pessoas que foram importantes em sua vida. Nas memórias, o autor integra ao vivido ou imaginando, pois os fatos passados são contados da forma como são vistos no presente. O que nós temos aqui no relato de memórias? Nós temos personagens também, nós temos sequências de ações, nós temos o narrador e nós temos, claro, verbos no pretérito. Isso não pode faltar na sua narração, a marcação desse verbo no pretérito. Estamos aqui diante desse relato maravilhoso, ok? E que nós leremos agora. Esse relato foi escrito por uma pessoa muito famosa e o nome dele é João
João Ubaldo Ribeiro. Ai, professora, esses carinha aí, esses carinha, tipo assim, eles são muito antigos. Sim, não, tudo bem, mas eles são os clássicos da literatura, que precisamos nos apropriarmos, ter o conhecimento disso tudo para o nosso conhecimento. Tudo bem? Então, por isso que nós vamos ler esse texto e nós vamos conhecer a memória, né, do relato de João Ubaldo, que ele vai fazer um relato sobre o passado da vida dele. Vamos lá? Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40, começo de 50, da década de 50. Era a orgulhosa capital de Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do tamanho da Suíça. Meu Deus, tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma, à boca de um rio e a pouca distância de praias muito bonitas. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhava todos os filmes e pelas revistas nacionais. Vocês percebem que eu destaquei algumas palavrinhas ali? Vamos lá? Nós temos ali que no começo era orgulhosa capital. Por que nós temos esse detalhe aqui? Porque é um acréscimo para que o texto ele fica mais elaborado, mais produzido. Ele não poderia, professora, dizer que apenas era uma capital de Sergipe, por exemplo? Mas ele quis colocar que era orgulhosa capital, porque na época era orgulhosa capital. Ok? Então, você pode incrementar no seu texto elementos, e esses elementos são chamados na classe gramatical de adjetivos, para que o teu texto ele fica mais elaborado. É claro que você não pode abusar dos adjetivos, mas você pode detalhar isso. Aí, o menor, veja lá, o menor estado brasileiro, o menor estado brasileiro, aqui já traz uma informação, mais ou menos do tamanho da Suíça, ok. Aí nós temos ali que essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena. Nós temos ali, turma, mais um adjetivo, que é o pequena, provinciana e calma. Prof, por que ele não delimitou isso, não resumiu e escreveu só provinciano? Não, ele quis acrescentar para que seu texto ficasse melhor, ok? Com mais adjetivos. Ele quis ali destacar, né, a cidade, colocar, atribuir mais elementos ou adjetivos à cidade que ele morava. As praias, ele dizem ali que as praias eram e ainda muito bonitas, ok? Continuando o texto. Mas vivíamos bem, morávamos, olha só o verbo, gente. Vivíamos, morávamos, sempre em casarões enormes, de grandes portas, varandas e tetos altíssimos. E meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa tudo quando era o tipo de geringonça. Sabe o que é geringonça, gente? É uma palavra bastante regional de lá, sabe? Geringonça é bastante coisas assim que a gente fala, sabe? Sabe quando você vai trazendo bastante coisa para dentro de casa e vai acumulando aquilo lá? Tudo que você encontra, você leva para sua casa porque você acha que é útil. E isso lá eles chamam de geringonça. É um termo muito regional. Aí, geringonça moderna que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar um impressionante armário. Ele especificou aqui que o armário é branco. Ele quis trazer um detalhe para o armário, que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros discos
Long play, long play. Já tínhamos a vitrola apropriada e meu pai comprava montanhas de gravações dos clássicos que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Continuação do texto. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam, verbo no passado, de avião e comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos verbo no passado, grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam, eles não discutiam, passado, com adultos. Mulheres não usavam calças compridas, nem dirigiam automóveis e vivíamos tão longe de tudo que se dizia que, quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Prestaram atenção nos verbos no pretérito? Ok. Continuação. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre. Tinha que ser... Pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro, de maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo e, na verdade, se não me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam e, ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Tudo bem aí com você? Com a leitura? Tudo bem, gente? Vamos continuar a nossa leitura? Estamos quase finalizando. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo com uma grande sede de saber, cruelmente insatisfeito e queria que eu aprendesse a ler já aos 4 anos. Ora só, veja, gente, com 4 anos, sendo demovida a muito custo por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que completei os 6 anos, ele não aguentou, fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las e, além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Pensa, o pai era muito exigente, né? Aí nós estamos diante de um quiz, ok? E nós temos ali o quê? Uma frase, uma oração que é do texto. Não sei bem dizer como aprendi a ler. Eu quero que vocês identifiquem o pronome pessoal, que é mais, omitido nessa passagem do texto, do gênero relato. Qual é o pronome pessoal que está ali omitido, que está escondidinho? Você sabe? Lembra que algumas aulas atrás nós falamos sobre pronomes que ficam omitidos, apenas vem ali o verbo e faz a marcação e pela desinência do verbo eu sei qual é o pronome? É exatamente isso. Vejam lá e já retornamos.
Ok, vocês conseguiram identificar qual é esse pronome. Esse pronome é o pronome pessoal eu. Sim, foi omitido nessa passagem do texto. Eu não sei bem dizer como aprendi a ler. Identificado pela desinência. Lembra que nós vimos isso em algumas aulas anteriores? A desinência. E como que eu sei? É pela terminação do verbo sei. Claro, né? O verbo ali é o sei, então, logicamente, fica claro que o pronome ali é eu. A questão número 1, nós vamos ler esse fragmento e faremos logo em seguida a resposta. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais, que acompanhava todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam com adultos. Mulheres não usavam calças compridas, nem dirigiam automóveis. E vivíamos tão longe de tudo que se dizia que quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Vamos para a questão. O texto do gênero Memórias, que é esse texto que nós lemos nessa aula, e esse é o fragmento do texto, possui uma particularidade em relação ao uso das formas verbais. Normalmente, o relato, ele traz o verbo com a marcação no pretérito. Mas aqui, diante dessa informação, retire do texto os verbos que estão no pretérito, que é isso que eu quero que vocês façam agora. Verbos no pretérito. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão ler esse texto, reler o texto e copiar no caderno de vocês. Quais são os verbos que estão no pretérito? Tudo bem? Já retornamos.
Ok, vocês já anotaram os verbos? Vamos para a correção? Então, nós temos ali o verbo sabíamos. Nós temos o verbo sabíamos, nós temos o verbo acompanhavam, nós temos o verbo era tida, nós temos comprávamos, o verbo andavam, o verbo tínhamos, discutiam, usavam, dirigiam, vivíamos, acabasse e íamos. Prof, você falou que os verbos eram no pretérito perfeito, no passado. Tudo bem, eu falei, de fato eu falei. Aqui nós temos uma outra marcação de verbos que eu quero lembrar vocês. Sabe por quê? Para que vocês não pensem que todos os verbos aqui estão no pretérito, mas a maioria dos verbos estão no pretérito, sim. Alguns verbos não estão. E vamos ver esses verbos que eu quis trazer um conhecimento a mais aqui para vocês. A maioria dos verbos está no pretérito imperfeito do modo indicativo. O acabasse é pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Lembram da conjugação dos tempos verbais? Era tida uma locução verbal. Ele é formada pelo verbo aqui. Era verbo auxiliar ser, mais o pretérito, aqui do imperativo, do indicativo, mais o verbo ter no participo. Então, nós temos alguns verbos que são diferentes, mas é claro que a maioria está no pretérito. Foi apenas porque o escritor, ele tem toda uma prática de escrita. E é claro que ele não ia ficar apenas preso a um verbo. Ele quis expandir o seu texto. Então, foi isso que aconteceu. Mas lembrando que ainda o gênero relato, a marcação da sua narração precisa ser predominante verbos no pretérito. A questão de número 2, vamos lá? De acordo com a leitura que realizamos do relato de memórias, pode-se afirmar que o texto, na letra A, relata fatos vivenciados pelo personagem. Letra B, informa ao leitor os fatos mais importantes da vida de um escritor famoso. Letra C, é uma história de tradição oral, geralmente contada de pai para filho. Então, aqui nessa questão, nós temos aqui a resposta dessa questão é dentro daquilo que nós estudamos, gente. Não é uma interpretação, é dentro daquilo que nós estudamos, dentro da estrutura do gênero relato. Então, vocês terão alguns minutinhos e já voltamos para fazer a correção.
Ok, vamos à marcação da nossa resposta e você acertou. Eu tenho certeza. Letra A, relata fatos vivenciados pelo personagem. Muito bem, parabéns, você acertou a questão e foi de acordo com aquilo que nós estudamos nessa aula. Nós temos aqui o quiz. De que fase da vida o narrador se lembra no texto? Na letra A, fase da adolescência. Letra B, fase da infância. A letra C, fase início adulta. Veja lá, lembra do relato? Lembra do texto que lemos? Então, marque a resposta correta. Ok? Marcaram a questão correta, né? Então, é a letra A, fase de infância. Para comprovar a nossa resposta, voltamos ao texto. O texto diz lá, que eu não vou ler tudo, né? Mas está a marcação. Quando ele já tinha o quê? Ele começou a aprender a ler aos 4 anos de idade. E quando ele completou 6 anos, o pai dele não aguentava mais, já falou assim, você já sabe ler, é melhor você já começar a ler. Então, nós temos aqui a resposta, que é a letra A desse quiz. Mais uma questão de número 3. Vamos ler o fragmento para nós entendermos a pergunta. Mas vivíamos bem, morávamos sempre em casarões enormes em destaque, de grandes em destaques, portas, varandas e tetos altíssimos, também palavrinha em destaque. E meu pai, que sempre gostou das últimas novidades tecnológicas, trazia para casa tudo quanto era tipo de geringonça moderna em destaque que aparecia. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebemos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo, branco em destaque. Em se tratando do aspecto linguístico, ok? Lembra-se? Substantivo, numeral, adjetivo e assim por diante. No gênero relato, algumas palavras norteiam, qualificam e demarcaram intencionalmente o texto. Entre as classes gramaticais das palavras, classificamos essas palavras como letra A,
Adjetivos, letra B. Substantivo e letra C. Ou pode ser verbos. Veja lá, lembra que nós conversamos sobre isso. Já voltamos.
Vamos à correção? Nós temos a correção letra A, adjetivo, claro, porque ele foi colocado ali como está ali na pergunta, intencionalmente, foi para caracterizar muita coisa ali. Então, nós temos ali o adjetivo, ele é importante quanto as demais classes gramaticais, ou seja, quanto o substantivo, o verbo, o numeral, e ele representa o termo que se liga a um substantivo qualificando, ok? Eu posso qualificar esse substantivo, então ele colocou lá casarões enormes, tudo bem? Então ele quis especificar, qualificar o casarão que ele morava. Na aula de hoje aprendemos muita coisa boa e acrescentamos mais ao nosso conhecimento a respeito do relato. Na aula de hoje nós vimos o que mesmo? Nós vimos um gênero relato, memórias. E nós vimos aqui também esses gêneros memórias literárias. Você pode escrever memórias sua mesmo, memórias dos seus avós, memórias, enfim, da sua família. E você lembrando sempre do verbo, sempre do pronome. Quando você estiver falando uma memória sua é eu. Quando você estiver com mais outras pessoas, se você quer colocar mais pessoas no teu texto, então é nós. Se você quiser escrever memórias dos seus avós, então você vai usar qual é o pronome mesmo? Ele, ela, eles ou elas. E assim por diante, tá? Na aula de hoje, então, aprendemos recordação de memórias do passado, predomina o verbos no pretérito, perfeito e imperfeito do modo indicativo, ou pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, vocês podem também, se você quer deixar o seu texto mais elaborado, mas para isso você precisa buscar as leituras, para que você enriqueça o seu texto. Você pode... Prof, eu posso colocar outros verbos desde que você saiba que você está obedecendo a estrutura, mas eu quero ainda aqui ressaltar que o autor, ele marcou o texto dele com os verbos no pretérito imperfeito e no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Por quê? Porque ele tem uma prática de escrita. Tudo bem? Mas para nós começarmos, então nós vamos começar apenas com o verbo no pretérito. E depois nós vamos fazendo o quê com o nosso texto? O nosso texto ele vai ganhando corpo. Tudo bem? Aí nós aprendemos também a importância dos adjetivos no texto. Porque os adjetivos ele vai enriquecer o teu texto. E ele também vai qualificar o substantivo que você vai ali colocar. Por exemplo, se você colocou menina ou menino, você vai colocar uma qualidade para esse menino, para essa menina, ou de um local. Se você está descrevendo um local, então você vai destacar esse local, mencionando ali, colocando ao lado do substantivo um adjetivo. Nós temos também, lembrar que é necessário o tempo, o espaço e o narrador, senão não tem como identificar quem é o gênero relato. Quem escreveu esse texto? Lembra que eu falei que foi João Ubaldo Ribeiro? Em Memórias de Livro, ele faz o registro literário de suas recordações de menino. O casarão onde morava em Aracaju, em Sergipe, os avós, os pais, a primeira professora, os livros, as revistas que lia, os cheiros dos impressos antigos, os gestos de leitura, mesmo antes de ser alfabetizado. Trata-se, portanto, de um texto de memórias literárias. Coloca-se como narrador personagem, recurso muito utilizado em textos desse gênero. O autor recria o passado e conduz o leitor para o tempo e espaço onde aconteceram
os acontecimentos narrados. Muito bem, turma. Muito bom estar aqui participando com vocês, ministrando essa aula. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês nessa aula com mais conhecimento sobre o relato. Eu tenho certeza sim que vocês se apropriaram de muito mais ainda conhecimento a respeito da aula de hoje e a partir das aulas anteriores também, porque nós tivemos aulas anteriores sobre relato e cada aula gradativamente a gente vai trazendo mais informações. Nós temos sugestões de leitura, livros de memória que foi escrito por João Ubaldo Ribeiro e nós temos Um Brasileiro em Berlim. São duas sugestões para que vocês possam buscar esse livro e realizar a leitura de vocês, para que vocês tenham mais conhecimento de outras leituras, ou seja, sobre o autor. Muito bem, ok? Finalizamos a nossa aula de hoje e eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, dizer que eu estou com muita saudade e que logo retornamos à sala de aula, na nossa aula presencial. Ok? Bons estudos e até mais!